todos. Tudo bem com vocês? Tudo bem mesmo? Irmãos, ontem nós fizemos uma série de introduções à simbologia profética do livro de Daniel. Hoje nós queremos aplicar aquilo que aprendemos da linguagem profética ao livro do Apocalipse. Então nós fizemos um passeio rápido ontem pelo capítulo 2, o capítulo 7 e 8 do livro de Daniel. E vimos que o livro de Daniel, ele é consistente em apresentar um único esboço da história. E esse esboço histórico profético se repete e se desdobra ao longo de todo o livro. Se você fizer uma leitura do livro inteiro, dos 12 capítulos do livro de Daniel, você irá perceber que existem capítulos que tratam de narrativas históricas que ocorreram ali na corte babilônica durante o período do cativeiro, e você irá perceber que existem visões simbólicas, visões proféticas. Os especialistas são unânimes em dividir o livro em duas seções: a seção histórica e a seção profética. Ontem nós investigamos e revisamos a porção profética do livro. Nós não nos dedicamos ontem aqui. Obrigado, irmão. Tudo bem, obrigado. É uma bênção. Nós não nos dedicamos aqui ontem à porção histórica do livro, até mesmo porque a porção histórica do livro não exige uma profundidade tão grande na compreensão. Qual é a porção histórica do livro? Capítulo 1, que fala sobre a chegada de Daniel na corte babilônica e como ele se destacou entre os sábios da Babilônia. O capítulo 3, que fala dos jovens, os companheiros de Daniel que foram lançados na fornalha. Então esses capítulos são narrativas de eventos que ocorreram no passado, naquele contexto histórico do exílio babilônico. O que interessa para nós como um povo é a porção profética do livro, que aponta para eventos futuros. E aí nós temos o capítulo 2, a visão da estátua, o sonho do rei. Temos o capítulo 7, a visão do profeta sobre as 4 bestas e o chifre pequeno. O capítulo 8, a visão do carneiro, do bode e do chifre pequeno e a purificação do santuário. E o capítulo 11 do livro. O capítulo 9, na realidade, é uma explicação da cronologia do capítulo 8, que é a profecia das 70 semanas. Então, como nós estamos mais preocupados em investigar a porção profética do livro, e fizemos isso ontem aqui em forma de revisão, hoje nós precisamos aplicar toda aquela simbologia que aprendemos ao livro do Apocalipse. Por isso eu quero submeter os irmãos agora a um teste rigoroso de avaliação. Eu vou verificar se os irmãos compreenderam bem a essência da simbologia decifrada ontem pela manhã e à tarde aqui, ok? Vamos lá. O esboço histórico profético que permeia o livro de Daniel, capítulo 2, capítulo 7 e capítulo 8, é com base em 4 impérios, nações que se levantariam ao longo da história. Quais são esses impérios? O Império Neobabilônico, o Império Caldeu, o Império Medo-Persa, o Império Semigreco-Macedônico, a Grécia do período helenístico, e Roma, em suas 3 fases: monarquia, república e império, ok? E vimos também a fase papal de Roma, representada pelo chifre pequeno no capítulo 7, ok? A cabeça de ouro da estátua mantém paralelo simétrico com um leão alado do capítulo 7 e representa o Império Babilônico, ok? Todos entenderam bem isso? Os peitos e os braços de prata da estátua mantêm paralelo simétrico com o urso que se pende sobre um dos lados, com 3 costelas na boca, no capítulo 7, e é o mesmo que o carneiro com 2 chifres assimétricos do capítulo 8, ok? O ventre e os quadris de bronze da estátua, no capítulo 2, mantém paralelo com o leopardo de 4 cabeças e 4 asas de águia sobre as costas, ali do capítulo 7, que representa a mesma coisa que o bode com o chifre grande entre os olhos, e posteriormente quebrado, e surge ali 4 chifres em seu lugar. Representa o Império Semigreco-Macedônico, a Grécia do período helenístico.
As pernas de ferro da estátua mantêm paralelo com um animal terrível e espantoso do capítulo 7, que tem 10 chifres na cabeça, dentes de ferro e unhas de bronze, ok? Que é o mesmo que o chifre pequeno do capítulo 8, que se levanta contra o príncipe dos príncipes, contra o exército dos céus, pisa o santuário, tira dele o contínuo, durante aquele período profético ali mencionado no capítulo 8. Os pés da estátua, em parte de ferro e em parte de barro de oleiro, mantêm paralelo com os 10 chifres na cabeça do animal romano do capítulo 4, e representa a fragmentação do Império Romano em 10 reinos bárbaros que posteriormente deram origem às potências da Europa, que hoje configuram o mapa geopolítico da Europa, ok? Isso ficou claro ontem aqui? Sim ou não? Pronto. O capítulo 7 é de suma importância para nós, o capítulo 7 de Daniel, porque João vai retomar o capítulo 7 para compor o símbolo da besta, ok? O que é que nós vemos ali no capítulo 7? Aquelas 4 bestas e aqueles símbolos interessantes. As bestas representam o quê? Impérios de hegemonia universal, os 4 impérios mundiais, ok? Chifres representam o quê? Reinos. É dito reis, mas na realidade representam reinos, não necessariamente reinos de hegemonia universal. No capítulo 7 eles são utilizados para representar divisões dentro de reinos maiores, de impérios mais amplos. E o que simbolizam as cabeças só aparece ali no caso do leopardo, que tinha 4 cabeças. Nós vimos que o anjo intérprete não decifra esse mistério no capítulo 7, mas há uma informação no capítulo 8 que nos ajuda a decifrar. Quando o chifre grande é quebrado, o império de Alexandre Magno e os seus sucessores imediatos, a fase unificada do império helenístico, quando ela deixa de existir, surgem 4 chifres em seu lugar. E o anjo intérprete diz que esses 4 chifres são 4 reinos. E esses 4 chifres mantêm paralelo simétrico com as 4 cabeças do leopardo. Isso quer dizer que cabeças e chifres representam, em linguagem profética, a mesma coisa, a mesma realidade, ok? Uma pequena diferença é que a cabeça, que é o órgão diretor, representa a ideologia, o poder ideológico, enquanto que o chifre representa a força bruta, a força militar dos respectivos reinos ali representados. Mas nós vemos que existe uma equiparação desta simbologia. Então a única vez na Bíblia em que o símbolo das cabeças é decifrado é ali no capítulo 7. E quando o anjo decifra no capítulo 8, ele diz que são 4 reinos. Então nós não podemos escapar à simbologia que a própria Bíblia nos concede. Por mais interessantes que sejam as teorias para explicar as cabeças da besta, por mais que aparentemente se cumpram na história, nós não podemos adotar nenhum tipo de interpretação que viole a própria simbologia que a Bíblia nos fornece. Se a Bíblia diz que as cabeças da besta, da terceira besta do capítulo 7, o leopardo grego, representam reinos que surgiriam da fragmentação do Império Helenístico de Alexandre, então nós temos que sustentar a simbologia que a Bíblia nos dá, ok? Então quando vamos para a besta apocalíptica, nós já temos aí uma base bíblica para entender as 7 cabeças da besta ali, ok? Convido os irmãos agora ao capítulo 13 do Apocalipse. Os especialistas no livro do Apocalipse concordam unanimemente que João, ao compor o livro, ele dependia do Antigo Testamento o tempo todo. Percebam que João, no livro do Apocalipse, não cita diretamente passagens do Antigo Testamento, mas existem centenas de citações indiretas do Antigo Testamento. Além de citações indiretas, nós temos alusões e ecos de personagens e eventos do Antigo Testamento. Em uma outra ocasião, se eu voltar aqui, eu faço uma exposição mais profunda sobre a dependência literária de João para com o Antigo Testamento. Não tenho tempo para demonstrar e comprovar essa minha afirmação, mas tenho certeza que os irmãos já perceberam, através da leitura do Apocalipse,
como ele faz uso da simbologia dos eventos da história salvífica e dos personagens do Antigo Testamento. E João, quando usa o Antigo Testamento, ele não faz uma repetição mecânica, automática, artificial. Ele não faz Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, ele não copia e cola. Ele usa a simbologia e os eventos do Antigo Testamento de modo criativo, de modo dinâmico, não estático. Ele faz reaplicações e alterações da simbologia do Antigo Testamento para cumprir os novos propósitos da inspiração. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, ele cita Jezabel lá nas cartas às igrejas, mas aplica a figura histórica de Jezabel com outro significado. Ele cita Babilônia, que era a cidade que oprimiu o povo por 70 anos no cativeiro, só que ele faz uma aplicação mística da cidade de Babilônia para se referir a todo o sistema falso de religião que predomina nos últimos tempos. Ele faz uso de vários eventos do Antigo Testamento, cita as pragas que Deus, sob Moisés, derramou lá no Egito, e aplica essas pragas aos últimos tempos. Ele retoma a obra de assinalamento, a obra do selamento, do capítulo 9 de Ezequiel, no contexto da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. Ele aplica essa obra de selamento para os eventos finais da história. Então ele sempre procura raízes no solo veterotestamentário do Velho Testamento e faz uma aplicação não estática, dinâmica, criativa da simbologia. No capítulo 13 ele faz a mesma coisa. Eu vou começar a leitura do capítulo 13 e a tarefa dos irmãos agora é decifrar qual a passagem do Antigo Testamento que João tem em mente quando escreve esse capítulo. Vamos lá, capítulo 13 do Apocalipse. Por favor. Capítulo 13 do Apocalipse. Vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi, redobrem a atenção agora, era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão seu poder, seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças golpeada de morte, mas a ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se leva para cativeiro vai. Se alguém mata a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. E aí? Quando João descreve esse monstro multicéfalo marinho, ele está dependendo literariamente de quem no Antigo Testamento? Vocês perceberam semelhanças com as bestas do capítulo 7 de Daniel? Notaram essa semelhança? Daniel apresenta as 4 bestas como impérios sucessivos em uma sequência. Primeiro ele vê quem se levantando do mar? Um leão. Depois, um urso. Depois o monstro indescritível e o chifre pequeno. Não é assim? Não é essa a sequência? Daniel está contemplando eventos que ocorreriam no futuro. Mas quando João escreve o Apocalipse, João está no 1º século da era cristã. João está 600 anos depois de Daniel. E quando ele descreve o símbolo da besta, ele não descreve na mesma sequência que Daniel coloca. Perceberam isso? Ele descreve as características físicas da besta
em uma ordem inversa a que Daniel colocou. Qual foi o último animal que Daniel viu? Não foi o monstro com 10 chifres? Quando João descreve a besta, a primeira coisa que ele menciona, a primeira característica física da besta, são os 10 chifres. Depois ele diz que a besta era semelhante a um leopardo, que vem na sequência daniélica imediatamente antes do monstro com 10 chifres. Depois ele diz que tinha tinha pés como de urso, que vem imediatamente antes do leopardo, e tinha boca de leão, que é o primeiro animal mencionado em Daniel. Então a besta que João viu possui características das 4 bestas daniélicas. A besta que João viu tem características do leão babilônico, tem características do urso medo-persa, tem características do leopardo grego e do monstro indescritível com 10 chifres. Essas são as características físicas da besta que João viu. A característica comportamental da besta que João viu é idêntica do chifre pequeno. Blasfema contra Deus, persegue os santos e os vence, age por 42 meses, que é o mesmo que 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo da atuação do chifre pequeno. Então as características físicas são as mesmas das 4 bestas que Daniel viu, e a característica comportamental cognitiva é a mesma do chifre pequeno que Daniel presenciou na cabeça do 4º animal romano. O que isso nos leva? Que conclusão isso nos leva? A que conclusão isso nos leva? Quem é a besta então que João viu? Nós sabemos que besta, o animal, é um símbolo para representar os reinos deste mundo. E o mar de onde ele se levanta são os povos, as nações que lhe prestam apoio. Quem é a besta que João viu? Se nós não entendermos, se nós não conseguirmos definir corretamente quem é a besta, nós não vamos entender o que são as 7 cabeças que ela possui, que é o objetivo do estudo dessa manhã. Quem é a besta? Uma das cabeças. A besta tem quantas cabeças? 7 cabeças. João diz: vi uma de suas cabeças, uma das 7, ferida de morte, e depois ela se recupera de sua ferida mortal. Uma das cabeças. A pergunta que eu estou fazendo é: quem é a besta em sua totalidade? Quem é o monstro com suas 7 cabeças, com seus 10 chifres, com todas as características físicas e comportamentais que João descreveu aqui? Quem? O movimento religioso. Se concentre na pergunta. Eu quero saber quem é a besta em sua totalidade, não quem são as cabeças ainda. Um sistema político-religioso, concordo, mas que sistema é este? O anticristo, o poder que se opõe a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo e persegue o povo de Deus na terra. Tudo certo, mas qual é a entidade histórica a que o símbolo se refere? Nós sabemos que a entidade histórica é de fato um sistema de apostasia, é um sistema falso de religião, é um poder político eclesiástico, político e religioso, é um poder anti-Deus, é o anticristo. Mas qual é a entidade histórica a que o símbolo se refere? Mas o animal terrível e espantoso é o símbolo, irmão. Eu quero saber para que esse símbolo aponta. Roma? Roma papal ou Roma pagã imperial? O domínio papal? De um modo geral, nós identificamos a besta do capítulo 13 de Apocalipse como o papado. Roma papal, o falso sistema religioso, o sistema apóstata papal, como a irmã descreveu, os irmãos aqui. Mas desde ontem eu estou tentando mostrar para vocês uma concepção mais ampla da simbologia. Eu não quero dizer que essa resposta está errada, eu quero ampliá-la, porque envolve sim o que vocês disseram, mas eu quero ir além disso. Quero que os irmãos tenham uma visão mais profunda da simbologia apocalíptica nesta manhã. Vamos pensar um pouco. A besta como um todo, vocês disseram, é o papado. E se você perguntar para qualquer adventista, ele vai responder exatamente da mesma forma.
Porque nós, adventistas, temos uma espécie de vislumbre com o poder papal, de alguma maneira, porque tudo que é de ruim na Bíblia nós identificamos com o poder papal. E Ellen White diz que o papado é a obra-prima de Satanás. Então nós, de fato, estamos em boa companhia, né? Tudo que olhamos de ruim no Apocalipse, identificamos com o papado. Se eu perguntar quem é a besta, todo mundo diz, é o papado. Agora deixa eu fazer mais uma pergunta. Quem é aquela cabeça que recebeu a ferida de morte, dentre as 7? Aí todo mundo vai dizer que é o papado de novo. Não foi o indivíduo, o Papa Pio VI. Foi o sistema papal que caiu diante da Revolução Francesa em 1798. Claro que na pessoa do Papa Pio VI. Mas não foi o indivíduo em si, mas o papado, né, recebeu uma chaga mortal naquele ano, naquele período. Não é assim? Então, olha que aparente incoerência temos diante de nós. O monstro com as 7 cabeças é o papado, e a cabeça que recebeu a ferida mortal é também o papado. E se eu perguntar quem é a mulher que está montada sobre a besta, lá no capítulo 17, vocês irão dizer também que é o papado. Sim. Qual a igreja? Mas qual é a igreja? Ou seja, uma nova referência ao papado. Está na linha certa. Vamos ampliar um pouco. A besta como um todo é o papado. A cabeça específica que recebeu a ferida mortal é o sistema papal. A mulher montada sobre a besta é o catolicismo romano, o sistema papal. Para todo lado que nós olhamos, nós vemos o Papa. Parece que estamos aí meio que... É preciso refinar a nossa linguagem diante dos críticos, irmãos. Eu estou aqui nesse fim de semana para ajudar vocês a refinarem a linguagem diante dos críticos. Como uma besta que tem 7 cabeças pode ser o papado, se uma só das cabeças, a que recebeu a ferida mortal, é identificada como o papado? Não parece que nós temos aí uma certa incoerência? Nós precisamos tornar mais clara a simbologia diante das pessoas, porque a doutrina adventista ela terá que ser criticada pelas pessoas lá fora, e tudo que puder ser balançado e sacudido será, inclusive a doutrina, nosso pensamento. Se nós refinarmos o pensamento, nós vamos conseguir apresentar uma mensagem mais inteligente, mais profunda e mais verdadeira daquilo que pensamos, daquilo que acreditamos. Não é esse o nosso objetivo? É ou não? Ok. Então vamos lá. De onde vem a ideia de que a besta que João viu é o papado? De Ellen White, Grande Conflito. Vou mostrar uma passagem para vocês. Grande Conflito, página 439, capítulo intitulado A Imutável Lei de Deus. Leiam esse capítulo em casa, que ele é muito importante para nós que vivemos nos últimos dias. Página 439, capítulo intitulado A Imutável Lei de Deus. Usem a série não use a série condensada, não. Use a forma padrão, a forma completa do Grande Conflito, não essas versões condensadas que vocês estão recebendo atualmente. A Imutável Lei de Deus, o título do capítulo, página 439. Ela diz assim no primeiro parágrafo: no capítulo 13, do 1 ao 10, descreve-se a besta semelhante ao leopardo, a qual o dragão deu o seu poder, seu trono e grande poderio. Esse símbolo, como a maioria dos protestantes tem crido, representa o papado, que se sucedeu no poder, trono e poderio, uma vez mantidos pelo antigo Império Romano. Declara-se, quanto à besta semelhante ao leopardo, foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome e o seu tabernáculo, e dos que habitam no céu.
E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Esta profecia, que é quase idêntica à descrição da ponta pequena de Daniel 7, refere-se inquestionavelmente ao papado. O que a irmã White está dizendo aqui? Ela está dizendo que o símbolo da besta, a besta que João viu, semelhante a leopardo, e que descreveu no capítulo 13 do livro do Apocalipse, é identificada com o papado. E a maioria dos protestantes estão de acordo. Pelo menos na época dela, era assim que se entendia o símbolo da besta. Embora hoje os protestantes tenham abandonado essa concepção, né, por uma simpatia maior e aproximação com o papado, eles têm abandonado essa interpretação. Mas na época da irmã White, a maioria dos protestantes reconheciam que o símbolo da besta, descrito por João, representava o papado. Ok? Então, a maioria de nós adventistas nos baseamos nessa descrição de Ellen White para entender a besta como sendo o papado. Mas existe algo além disso. Eu quero ler o parágrafo seguinte. Imediatamente, ela diz: deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E diz o profeta: vi uma de suas cabeças como ferida de morte. Olha como ela vai interpretar a ferida mortal sobre a cabeça. E mais: se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Os 42 meses são o mesmo que tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio ou 1260 dias, de Daniel 7. Tempo durante o qual o poder papal, não é o papa o indivíduo, mas o poder papal deveria oprimir o povo de Deus. Esse período, conforme se declara nos capítulos precedentes, começou com a supremacia do papado no ano 538 da nossa era e terminou em 1798. Nessa ocasião, o Papa foi aprisionado pelo exército francês, o Papa Pio VI, né, como vocês sabem. E o poder papal recebeu a chaga mortal, cumprindo-se a predição: se alguém leva em cativeiro irá. O que é que a irmã White está dizendo para nós aqui? Que o papado, na realidade, não é a besta como um todo. Embora isso também seja verdadeiro, por motivos que eu irei explicar daqui a pouco. Mas a cabeça específica que recebeu a chaga mortal, a cabeça que atua por 42 meses proféticos, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou 1260 anos da história, que vai de 538 com o edito de Justiniano, concedendo autoridade ao Papa, ao bispo de Roma, até 1798 na Revolução Francesa, com a queda, o declínio do papado, quando o Papa Pio VI foi aprisionado pelo exército francês e transportado para a França e morto no ano seguinte. Aquilo praticamente liquidou o poder temporal, o poder político do papado. Então, o período da história em que o papado, o sistema papal, governou unindo poder estatal e poder religioso, foi de 538 até 1798, o que dá exatamente 1260 anos de hegemonia. A cabeça papal governou de 538 até 1798 e recebeu uma ferida de morte. E aí é necessário que ela reviva, não é isso? A cabeça papal. Mas eu pergunto para os irmãos: se das 7, a que recebeu a ferida mortal é o sistema papal, o que são as outras? Isso é interessante para nós, porque Ellen White está decifrando para nós aqui pelo menos uma das 7 cabeças. Pelo menos uma ela já disse quem é.
Ela diz: essa cabeça que João viu atuando por 42 meses proféticos, ao término dos quais recebe uma ferida mortal e precisa reviver, é a cabeça papal, é o sistema papal. Não o Papa, mas o sistema papal que governou de 538 da era cristã até 1798. Nenhum indivíduo viveria tanto para governar por tanto tempo assim, 1260 anos da história. Ela está se referindo a um sistema coletivo de governo, está se referindo a um sistema amplo, corporativo, de governo político eclesiástico, ok? A profecia nunca enfatiza indivíduos, assim como os outros reinos também. A profecia sempre enfatiza sistemas amplos de governo, ok? Então nós já sabemos que a besta que João viu tem 7 cabeças e que uma delas representa todo o sistema papal corporativo que atuou na história por 1260 anos, ao término dos quais recebe uma chaga mortal. Até esse ponto está claro para todo mundo? Sim ou não? Eu vou tentar representar aqui para os irmãos, com aquelas cadeirinhas ali de plástico, as 7 cabeças da besta. Vou pedir para que a irmã me ajude aqui, só colocar essas 7 cadeiras aqui. Existe uma outra passagem do grande conflito, enquanto eles preparam ali o cenário, existe uma outra passagem aqui do grande conflito, em que Ellen White também fala sobre a ferida mortal. Na realidade, só existem 2 passagens de Ellen White. Na realidade, só existem 2 textos de Ellen White em que ela fala da cabeça ferida de morte. Só duas passagens. Esta que eu acabei de ler para vocês agora, e essa próxima passagem que eu vou ler. O grande conflito, páginas 578, capítulo intitulado Ameaça à Consciência. 578, ameaça à consciência. Veja o que ela diz aqui. Está falando sobre os Estados Unidos. Aí nos 579, eu iria começar do 78, mas vou ganhar tempo, vou pular aqui para o 79. Ainda no primeiro parágrafo ela diz: Apocalipse 13, 11 a 16. Estão vendo aí? Localizaram? Mostrou-se que os Estados Unidos são o poder representado pela besta de chifres, semelhantes aos do cordeiro, aquela besta que se levanta da terra, a segunda besta do capítulo 13 do Apocalipse. E que essa profecia se cumprirá quando aquela nação, Estados Unidos, impuser a observância do domingo. Quem é que vai impor o decreto dominical, segundo esse texto aqui? Então não fiquem preocupados com o que ocorre lá no Vaticano, não. Vocês estão perdendo o foco, deveria estar olhando lá para os Estados Unidos para ver o que está ocorrendo ali. Que Roma alega ser um reconhecimento especial de sua supremacia, o domingo. Mas nesta homenagem ao papado, os Estados Unidos não estarão sós. A influência de Roma nos países que uma vez já lhe reconheceram o domínio está longe de ser destruída. E a profecia prevê uma restauração do seu poder. Do poder de quem? Do papado, é isso? Vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Apocalipse 13, verso 3. Veja como ela vai interpretar a ferida de morte. A aplicação da chaga mortal indica a queda do papado em 1798. Depois disso, diz o profeta, a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Essa é a última passagem do grande conflito, em que Ellen White fala sobre a chaga mortal, sobre uma das cabeças da besta. Só 2 passagens do grande conflito. E nas 2 passagens, Ellen White diz exatamente a mesma coisa. A cabeça que recebe a ferida é o papado.
é o sistema papal, é o poder papal. Ela usa 3 expressões: papado, sistema papal, poder papal, que atuou hegemonicamente na história por 1260 anos. Ela nunca identifica esta cabeça como um indivíduo, um papa especificamente, nunca. Ela sempre diz: é o papado, é o sistema papal, é o poder corporativo dos papas, que atuaram durante 1260 anos, até receber a ferida mortal no auge da Revolução Francesa. Está claro esse ponto para todos nós aqui, não está claro? Ora, se a irmã White já decifra para nós uma das 7 cabeças, vocês estão vendo aqui as 7? Estão vendo aí? Se ela diz que uma dessas aí é o poder papal que atuou na história por 1260 anos, como é que eu posso dizer que as 7 cabeças da besta são papas individuais desde o edito de Latrão até os dias de hoje? Tem fundamento com base nessa interpretação? Não. Por quê? Porque todos os papas já estão inseridos dentro da cabeça papal, que representa o papado como um todo. Então as outras 6 cabeças devem representar outros poderes distintos do papado. Sim ou não? Sim. Quais são os outros poderes? É o nosso objetivo decifrar hoje. Nós já sabemos que um é o papado, e que aquela cabeça específica recebeu uma ferida mortal e precisa reviver. Isso nós já sabemos. Agora, quais são as outras cabeças? Inglaterra, Estados Unidos, tudo bem, faz parte da profecia, mas a Inglaterra não entra no plano da profecia como cabeças, entra como os 10 chifres, ali dentro os 10 chifres, porque os chifres não seriam as potências da Europa? Os chifres não são os mesmos que os 10 dedos da estátua? Nós falamos ontem aqui. Então, dentre os chifres nós temos as potências do mundo, Inglaterra, tudo bem, mas não entre as cabeças. Nós queremos decifrar primeiramente o símbolo das cabeças, depois a gente vê a questão dos chifres. Sim, mas enquanto não disser pelo nome os poderes, a gente não pode identificar as cabeças. Eu perguntei para vocês qual foi a cabeça que recebeu a ferida mortal, aí todo mundo disse: é um sistema político-eclesiástico. Aí eu perguntei novamente: qual a cabeça que recebeu a ferida mortal? Os irmãos disseram: é um poder religioso, apóstata. Mas se vocês não identificarem pelo nome, eu não posso dizer quem é a cabeça aqui. Aí depois nós refinamos e chegamos à conclusão de que esse sistema político-eclesiástico apóstata é o papado, é uma das cabeças. E as outras? Entre as cabeças? Não. Entre as cabeças, não. Eles entram lá na profecia, mas não entre as 7 cabeças da besta. Uma cabeça é o sistema papal. Isso. E as demais cabeças que são essa cabeça. Isso. Não volta para a estátua. O que é que você acha? Eu creio que volta para a estátua. Volta para a estátua. Volta, não necessariamente para a estátua, volta para as bestas de Daniel, que são as mesmas coisas que a estátua. Como é que nós podemos voltar agora? Quem é a primeira? A irmã agora nos colocou no caminho certo. Colocou no trilho, trouxe o carro de volta para o trilho. Vamos agora em direção a ele. A irmã lá atrás já deu os nomes aos bois ali, que é importante também. Ela falou Babilônia, Medopécia, são cabeças da besta. Ora, irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, para a gente refinar nossa linguagem. As cabeças da besta agem na história de modo simultâneo ou sucessivo? Elas operam todas ao mesmo tempo? Porque quando João viu o monstro se levantando do mar, ele tinha 7 cabeças. João viu as 7. Mas quando João vê as 7 cabeças, elas estavam atuando ao mesmo tempo na história, ou elas atuam sucessivamente, em uma sequência? Primeiro uma cabeça,
durante certo período, depois uma outra cabeça com o seu período de hegemonia, depois outra e assim por diante. E aí, como é que vocês respondem essa pergunta? As cabeças operam na história simultânea ou sucessivamente? Mas como é que nós podemos ter base bíblica para isso? É fácil. Apocalipse 17 diz: 5 já caíram, uma existe e a outra ainda virá, mas tem que durar pouco. Lembram disso? Se João está dizendo que 5 das cabeças já atuaram na história, uma estava atuando no momento da visão e a outra ainda viria e duraria pouco, é porque as cabeças atuam de modo sequencial, sucessivo, e não de modo simultâneo, ao contrário dos chifres, que aparecem como um coletivo de 10 nações atuando simultaneamente, as potências da Europa. Uma das diferenças aqui entre as cabeças e os chifres é que os chifres atuam como um coletivo, de modo simultâneo, operam ao mesmo tempo em favor da besta, enquanto que as cabeças atuam uma por vez ao longo da história. Está claro isso para todo mundo? Sim ou não? Sim ou não? Ok. Se as cabeças atuam sucessivamente, isto quer dizer que quando João viu a besta se levantando do mar, no momento da visão para o qual ele foi transportado, só uma cabeça das 7 estava atuando naquele momento. No momento para o qual João foi transportado para o futuro, para contemplar a besta se levantando do mar, só uma cabeça mantinha o animal vivo e atuava na história. Só uma. Qual era? Não. Isso está no capítulo 12. O dragão atuando para perseguir a mulher e devorar o filho. Roma pagã. Mas quando João viu a besta se levantando, ela estava agindo por 42 meses e depois recebe uma ferida mortal. Qual era a cabeça que estava atuando quando João viu? Poder papal. João vivia em que época? Na época do Império Romano. Mas ele foi transportado em espírito para uma época à frente de seu tempo. Ele foi para um período em que o papado se levantaria e governaria a história por 1260 anos, até receber um golpe mortal. Estão compreendendo isso? Sim ou não? Pronto. Eu tenho que ir hoje passo a passo, porque eu estou priorizando a compreensão. Eu não quero nem correr com os conteúdos, eu quero priorizar a compreensão. Então, se os irmãos saírem daqui compreendendo pelo menos o esqueleto do que eu estou mostrando aqui, a espinha dorsal dessa tese, tudo fica resolvido. Observe que coisa interessante. Se a besta atua uma cabeça por vez ao longo da história, nós podemos chamar a cabeça do momento de a própria besta? Sim ou não? Se a cabeça atua sozinha, hegemonicamente, então ela representa a besta em sua totalidade. Podemos dizer isso? Vocês concedem isso para a argumentação? Temos base bíblica para isso? Temos. Apocalipse capítulo 13 é a base, porque ali é dito que a cabeça que recebe a ferida mortal, que é o papado, atuou por 42 meses antes de receber o golpe. Mas se vocês continuarem lendo, entrando na descrição da segunda besta que se levanta da terra, ali é dito que ela obrigará o mundo inteiro a adorar a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. E mais na frente é dito que Estados Unidos vai obrigar o mundo inteiro a adorar a primeira besta, que foi ferida à espada e sobreviveu. Mas quem foi que foi ferida à espada? Foi a besta inteira ou foi só aquela cabeça? Só a cabeça. Mas o capítulo 13 diz que foi a besta inteira que foi atingida. Ferir a besta na cabeça é ferir todo o animal, porque o animal atua na história uma cabeça por vez. Se a cabeça do momento era o poder papal e ele é ferido de morte, toda besta é lançada em estado de postergação no abismo. Toda a besta é morta naquele momento. Ok? Então a cabeça representa a besta em sua totalidade, naquele momento em que ela atua.
A cabeça do momento governa todo o animal. Cabeça é o órgão diretor que mantém todo o animal vivo até que a próxima cabeça se levante no horizonte histórico a que ela está atuando. Até que a próxima se levante na sequência. Ok? Então, ferir a besta na cabeça é ferir todo o animal. Por isso que o Apocalipse diz: vi uma cabeça ferida de morte. Aí depois é dito que toda besta foi ferida à espada. Porque a cabeça representa a besta em sua totalidade. Ora, se a cabeça do momento, se a cabeça hegemônica que está atuando na história representa o animal em sua totalidade, e o momento que João viu a besta atuando foi a cabeça papal que estava governando, então João poderia dizer que viu o papado? Sim ou não? Sim. Porque qual era a cabeça que estava governando a besta naquele momento? Não era o papado? Por isso que Ellen White diz que a besta semelhante a leopardo que João viu é o papado. Porque era a cabeça do momento que estava governando, mantendo o animal vivo na história. Está claro isso para vocês, irmãos? Então, quando alguém chegar para vocês e dizer: Ellen White diz que a besta é o papado, aí você manda ele ler o parágrafo seguinte, em que ela diz que o papado era aquela cabeça que estava atuando antes de receber a ferida de morte, e que representa a besta em sua totalidade, em seu momento de atuação. Posso dar o próximo passo? E se um animal tem 7 cabeças, o corpo vai obedecer qual cabeça? Tem que ter só uma atuando a cada momento, senão não dá. Obedecer 7 cabeças ao mesmo tempo. Muito bem. Muito bem.